Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir esse vídeo num outro dia, num outro horário. Hoje é 28, nossa, eu ia falar 28 de fevereiro, 28 de julho, são 19 horas, Amadeu, seja bem-vindo. A gente vai falar sobre conhecer-se para curar-se. Eu vou esperar a minha parceira Juliana Poloni entrar. E a gente tem esse projeto de lives, a gente vem fazendo lives desde antes da pandemia, a gente começou em agosto do ano passado e os nossos assuntos eles giram sempre em torno do autoconhecimento. Os nossos assuntos na vida, a gente gosta de falar sobre isso, a gente conversa bastante sobre isso. A Ju acabou de entrar, vou chamar a Ju já porque aí a gente já começa. Nossa vida e é sobre isso que nos move. Então a gente traz sempre isso aqui para a gente conversar. Ju, seja bem-vinda. Oi, obrigada. Sempre bom, Ju, estar aqui com você. Sempre bom. Eu vi que você já estava recebendo as pessoas, então pode continuar aí. Eu estava introduzindo aqui o nosso assunto que a gente vem fazendo lives desde agosto do ano passado, que nossos assuntos eles giram sempre, eles acabam caindo no que a gente vai falar hoje sobre conhecer-se. E a gente tem falado muito sobre isso. As conversas nossas pessoais se intensificaram um pouco na pandemia, né? O Biratã, seja bem-vindo, Karina, seja bem-vinda, todo mundo que está Ai, aí. que linda. Bem-vindos e bem-vindas. E aí a gente compartilha então essas nossas trocas nesse momento e a gente vem fazendo isso desde agosto. Jo, eu quero te convidar para se apresentar aqui para quem está chegando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Diga, Ju. Nossa, que delícia já chegar, já encontrar um monte de gente querida, estar aqui com você, Fer. Realmente a gente está construindo uma história e isso deve-se muito a essas lives que a gente tem feito, né? Já está quase um ano que a gente está fazendo live. Nós Quase um estamos ano, né? quase em agosto já de novo, né? E o quanto a gente pôde se aproximar a partir desse projeto, das lives, e o tanto que a gente está costurando para a gente fazer mais coisas por aí, vem mais coisas por aí, que a gente vai A fazer seguir juntas, cenas do próximo capítulo, né? cenas dos próximos capítulos. Depois a gente fala um pouquinho para as pessoas. Bom, gente, eu sou a Juliana, eu sou advogada de formação, que fui descobrindo ao longo da minha trajetória profissional a mediação de conflitos, né? Como ajudar as pessoas a resolver seus conflitos de uma forma mais satisfatória, mais humana. E a partir do trabalho com a mediação, eu fui me aproximando muito da comunicação, das práticas dialógicas, da comunicação não violenta. E a partir disso também eu fui numa trajetória de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. E aí, a partir disso, eu tenho estado sempre muito atenta, muito interessada em tudo aquilo que pode levar a gente por esse caminho do desenvolver-se, do estar melhor no mundo, para que a gente possa ter melhores relações, para que a gente possa lidar melhor com os conflitos, enfim, fechando aí a bolinha do meu trabalho, que é um trabalho de cuidado com as relações, mas só dá para cuidar das relações se a gente cuida da gente mesmo, né? Senão eu não consigo cuidar das relações. Então, acho que até um pouquinho aí nessa minha apresentação do porquê que eu estou aqui hoje, porque o sentido de estar aqui nessa live hoje também. É aí que a gente cai, né? Sim. Cuidar das relações, a gente não consegue cuidar das relações se a gente não se olhar, não cuidar da gente primeiro, né? Bom, eu sou a Fernanda, tá aqui, vocês estão aqui, vocês sabem. Costumo dizer que eu sou originalmente atriz, que foi a minha primeira formação de alma, minha escolha primeira. Depois, pelo improviso, eu comecei a fazer improviso nas empresas,
um teatro onde a gente faz as histórias das pessoas. E isso me despertou para a vontade de desenvolver pessoas, porque eu vi o poder que tinha abrir um espaço seguro, acolhedor para as pessoas contarem suas histórias e ressignificar essas histórias, e me deu vontade de fazer administração para depois vir a trabalhar com treinamento, que é o que eu faço hoje. Então, hoje eu trabalho com treinamento de liderança, treinamento de trabalho em equipe. O meu porquê é esse: inspirar a transformação das pessoas, indivíduos e equipes. E o improviso está muito aí, os princípios do improviso, eles vêm na frente assim do meu trabalho como carro-chefe em todas as coisas que eu faço. Também trabalho com mentoria de expressão e a gente se encontra aqui com impromediação também, improviso para mediadores. E aqui a gente... Oi, Ju. Tô aqui. Ah, não sei, parece que parou aqui, ficou Tô tudo aqui. escuro. E então o porquê é inspirar a transformação das pessoas e é isso, a gente se encontra nesse caminho de dar a mão, vamos juntos, e aí que a gente, por isso que a gente está aqui, né, Ju? Exato. E acho que você falou uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, que nos une bastante, que é essa busca pela transformação. Eu acho que buscar a transformação das pessoas, das relações, é algo que nos encanta e pelo qual a gente também está passando, né? Pela nossa transformação. Então, que é muito gostoso poder compartilhar e apoiar as pessoas nesse processo também. E a gente consegue esse apoio porque a gente passou e passa e está muito atento a essa nossa transformação, né? Então a gente consegue fazer isso hoje. Passando foi o que a gente falou agora, olhando para as relações e se olhando, porque a gente não consegue cuidar se a gente não se cuidar. Né? Exatamente. E a gente não consegue conhecer o outro se a gente não se conhecer. Para a gente começar, Ju, eu sou bastante atenta aos significados das palavras, o sentido que as palavras me trazem, por isso gosto de poesia também. E aí eu fui procurar, quando a gente conversou sobre isso, a gente estabeleceu esse título, né? Conhecer-se para curar-se. E aí eu fui procurar cura. Eu fui procurar cura. Eu já venho, depois eu volto para o conhecer-se, mas eu fui procurar a palavra cura e cura aparece no dicionário como restabelecimento de saúde. E aí eu fui procurar saúde. E saúde, estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para sua forma de vida e para sua fase de ciclo vital. E aí eu fui procurar sinônimos de saúde. Energia, robustez, vigor, vitalidade, força, resistência, boa disposição física e mental, alegria, bem-estar, disposição, felicidade, satisfação, segurança, tranquilidade e harmonia. E aí, essa harmonia me levou para conhece-te a ti mesmo, essa frase que acho que todo mundo que está aqui, de alguma maneira, já teve acesso a essa frase. Ela, às vezes, dizem que ela é de Sócrates, mas ela não é de Sócrates. Ela é uma frase que estava inscrita lá no oráculo de Delfos. Delfos é uma região da Grécia, onde fica o templo de Apolo. E Apolo é o deus da harmonia. Então, conhece-te a ti mesmo, estava no templo do deus da harmonia. Então, começamos assim, e eu te pergunto, Ju, conhece-te a ti mesmo, o que isso te traz? Me traz, primeiro, um caminho, porque eu acho que é um processo. Não acho que é algo que acontece da noite para o dia. Tem algumas pessoas que até passam por um processo, algo muito, muito significativo em suas vidas, uma mudança repentina, uma questão de doença que
né, tem alguma coisa muito, muito forte, que é uma coisa mais rápida para essas pessoas. Tem algumas pessoas que passam por esse processo. Mas para mim, na minha vida, isso vem como um processo onde, primeiro, eu acho que parte de uma ideia de interesse, de querer, porque a gente não vai para esse lugar de se conhecer se a gente não quiser fazer isso. É possível viver a vida no automático, fazer o que tem que ser feito e tocando, fazendo as coisas que precisam ser feitas na vida sem olhar para como elas chegam para gente. Eu mesma já vivi assim. Já teve tempos da minha vida onde eu não tinha essa atenção para comigo mesma. Eu não olhava para isso. E aí eu parei para olhar para essas situações. Então, conhecer-me faz parte desse processo de vida que, né, Antonieta está trazendo aqui, né? E de um olhar-se mesmo. Acho que essa disponibilidade interna para olhar isso também. Eu acho que sem essa abertura, dá para fazer, dá para viver sem isso. E aí talvez a gente vai colocar as coisas mais de um lugar externo, né? De uma coisa assim, ai, eu fiquei doente, por exemplo, porque bateu o vento, ou, né, situações que a gente vai trazendo as explicações muito do externo. E a partir disso, eu acho que a gente se conhecendo, a gente vai percebendo o porquê, por que uma coisa dói, um corpo dói, porque tem alguma coisa. Então, eu fui aprendendo isso, a prestar atenção nessa comunicação que existe do meu corpo, me contando como eu estou. Meu corpo, ele é quem me conta o que está acontecendo comigo, né? E eu fico muito interessada nele, assim, eu ando muito interessada nele, no que ele está me contando, em como ele está. Então, quando você fala, né, uma própria tensão muscular, ela me revela os meus medos, as minhas ansiedades. Mas eu posso também dizer que eu dormi mal. Mas quando eu olho para isso com profundidade, eu vou encontrar o que aconteceu lá atrás que me trouxe essa situação agora. Então, isso é algo que eu venho há alguns anos caminhando nisso e encontrando algumas respostas desafiadoras, incômodas, mas que estão me trazendo outras possibilidades nesse momento. Ju, quando você falou, minha folha aqui que eu estava fazendo as anotações caiu e eu voltei. Você falou coisas, eu fui anotando algumas palavras aqui para depois pensar. Primeiro que você falou do corpo, eu esqueci de falar que eu sou terapeuta corporal. Eu não falei na minha apresentação. E aí, você falou de processo, falou de querer olhar, né? Então, de ser um movimento ativo, e por ser um movimento ativo de querer, eu sou responsável por esse conhecimento, por olhar. E essa responsabilidade que não está no outro, quando a gente se responsabiliza por isso, pelas nossas próprias, pelo nosso sentimento, pelas nossas próprias atitudes, a gente chega num amadurecimento e a gente consegue se conhecer melhor. A gente consegue encarar esse processo com mais maestria quando a gente se responsabiliza. Falar de conhecimento, da gente se conhecer, é como você falou de sensação, da gente estar atento ao corpo, né? As nossas sensações. Na verdade, se a gente for pensar, a nossa última live foi sobre inteligência corporal. E a gente falou que o sentimento, ele existe para que a gente haja. Então, a gente consegue perceber uma sensação quando ela chega na nossa superfície. Se a gente deixa ela chegar na superfície, a gente percebe a emoção que vem pura e aí a gente significa isso, né? E transformando em sentimento.
como é que a gente significa essa emoção é uma coisa interessante. Sim. Porque se eu falar, estou com medo, eu trabalho com mentoria de expressão e assim, a maioria das pessoas que me procuram é porque tem medo de falar em público. E aí eu pergunto, o que é que você sente quando eu sinto frio na barriga? Mas frio na barriga pode também não ser medo. Porque frio na barriga, eu estava antes da gente começar a nossa live. Eu não estava com medo. Para mim é um senso de responsabilidade, é uma energia que eu preciso canalizar para minha atenção para estar inteira aqui, para dialogar com você, para estar presente, atento ao que você vai dizer, que eu vou dizer, porque a gente não combina o que a gente vai dizer, não. Uhum. A gente vai trocando aqui. A Drusila está falando, os sentimentos influenciam os nossos pensamentos e nossos pensamentos deve ser influenciam nossos sentimentos. Então, eu me perdi onde é que eu estava. Essa sensação, eu aprendo a utilizar essa sensação a meu favor. Então, eu canalizo essa energia para estar aqui presente e não necessariamente é medo. Mas a gente está tão desabituado a considerar o nosso corpo como parte integrante da gente que a gente, na maioria das vezes, a gente foge dessas sensações. E aí a gente acaba bloqueando esse canal de energia para chegar até o nosso externo, para a gente sentir e para a gente agir a partir disso, ou com isso, ou sobre isso. E aí a gente se embota as nossas sensações e assim a gente não consegue viver com essas sensações. A gente acha que a gente se fecha para essas emoções negativas, mas a gente se fecha para todo tipo de emoção, porque a gente bloqueia. As emoções são energia que estão no nosso corpo circulando. E se a gente bloqueia. Se a porta está fechada para um e está fechada para outro. E quando a gente fala de conhecimento, assim, se a gente for pensar lá, né, nesse sentido da Grécia Antiga, esse conhece-te a ti mesmo, conhecimento lá para os gregos, era um aprofundamento nos mistérios da vida, nos mistérios da natureza, gnose, né? Então, é um conhecimento profundo dos mistérios das coisas que eu relaciono isso ao aprendizado. Quando a gente conhece, quando a gente tem acesso, a gente olha, a gente vê, a gente percebe, mas a gente faz alguma coisa com aquilo. Então, eu fiz toda essa coisa para falar que quando a gente sente, é para agir. Então, quando a gente sente, considerando essas diferentes perspectivas, né? Ação, pensamento, razão, e a gente age com tudo isso, a gente está harmonizado com o nosso pensar, com o nosso sentir, e, enfim. E aí a gente começa a agir no mundo com mais harmonia, né? E eu diria também consciência, né? Porque a partir do momento que eu tenho clareza do que está acontecendo comigo, eu trago isso à minha consciência. Então, acho que esse é um grande aprendizado para mim. Quando você fala tudo isso que você está falando, né? A gente se dá conta, porque a gente chegou, eu e você, por trajetórias diferentes, por caminhos diferentes, a gente chegou num lugar parecido, que a gente compartilha, né? Essa ideia que a gente tem, essa compreensão do corpo, em nós, enquanto seres humanos aprendendo sobre escutar o nosso corpo, em conversar com ele, essa inteligência corporal que a gente tem. E isso é muito interessante, por quê? Porque isso chegou para você por um jeito, para mim de outro, e nas nossas vivências específicas da nossa vida. Cada um vive uma vida. Cada um vai a partir das suas experiências. Então, por isso que eu acho tão bacana a gente falar desse conhecimento, porque é um conhecimento
que ninguém tem sobre nós. Só nós mesmos temos. Por quê? Porque vem do nosso olhar para aquilo que a gente vive. Então, a gente vai aprendendo com as nossas experiências, é igual um cientista mesmo, que pega lá, vai olhando no microscópio, que reação que tem quando acontece isso? Ah, se eu jogar um negocinho aqui, o que vai acontecer? A gente vai fazendo isso com a gente mesmo. Então, a gente vai vivendo uma eterna pesquisa, né? Essa conversa mesmo interna de pesquisa, buscando o que está acontecendo comigo? Por que eu tô assim? De onde vem isso? E a gente vai, então, se aprendendo. E esse é um caminho mesmo de aprendizado. Para mim, o conhecer-me está muito relacionado com aquilo que eu tive a oportunidade na vida que me ensinou a me conhecer. Porque eu acho que também tem uma coisa, quando você estava falando, é um conhecimento que todos nós temos acesso, porque está em nós. Mas a gente, muitas vezes, e isso a gente conversou ontem, a gente não tem o recurso para se conhecer. Como é que eu faço para me conhecer? Quem me ajuda? Porque às vezes fazer isso sozinho também é horrível. A gente se sente desacompanhado. E você fala, nossa, é a mesma coisa, né? Eu vou atravessar um quarto escuro. Uma criança atravessando um quarto escuro. Para ela ir para o quarto escuro, você pode falar para ela assim, posso te dar a mão e eu vou com você? Então, às vezes, a gente precisa desse acompanhamento, de estar junto de alguém nesse mergulho em nós mesmos. Então, aí tem uma série de terapias, né? Especialmente os terapeutas que vão poder olhar para isso, conduzir esse caminho. Nesse próprio processo de desenvolvimento humano, quando a gente desenvolve conversas intrapessoais, a gente passa a olhar para os nossos sentimentos, para as nossas necessidades de uma forma mais profunda, eu também posso acessar isso. Então, tem uma série hoje de recursos que nos possibilitam esse conhecimento, esse se olhar no espelho e dizer quem eu sou, o que acontece comigo, como é que eu estou caminhando nesse mundo. E aí a gente vai desenvolvendo essa investigação. Eu gosto dessa palavra, assim, é uma eterna investigação da gente mesma, mas com um respaldo de algumas ferramentas, de alguns recursos que podem ajudar a gente a fazer isso. É importante você estar falando, Ju, e a Drusila em algum momento aí citou, também podemos estabelecer âncoras, pois elas são atemporais, uma vez estabelecidas, podem dirigir nossas vidas. E você falou da terapia, mas também precisamos cuidar porque elas podem prejudicar nossa saúde. Eu não sei o que a Drusila quis dizer com isso, mas me veio uma coisa quando eu li isso. Quando a gente procura, bom, se a gente procura, a gente precisa ver quem que a gente vai procurar também, né? A gente não tem aquele amigo, se a gente não tem um terapeuta, a gente tem um amigo que a gente vai falar sobre relacionamento. O outro amigo vai falar sobre X, o outro amigo vai para sair tomar cerveja. Porque a gente precisa tomar cuidado com quem a gente se abre também, né? E quem a gente considera para falar sobre coisas tão íntimas, sobre coisas tão profundas da gente, porque o significado que a gente vai dar a essas experiências é o que vai fazer com que a gente se aprenda. Porque se a gente dá um significado destrutivo para as nossas experiências, a gente não aprende. E o aprendizado, ele é sempre, por mais que a experiência seja desafiadora e difícil, o aprendizado, ele é sempre construtivo. Então, quando a gente passa por uma experiência ruim, mas a gente aprende, a gente olha para o passado hoje com experiências que a gente teve que não foram agradáveis naquele momento, eu olho e falo assim, ainda bem que eu passei por isso, porque é por isso que eu tô aqui hoje desse jeito. Uhum. A gente falou de corpo, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. O atirador de facas. Incrível como nossa, o que ele falou? Incrível como nossa educação é especializada no mundo material.
negligencia nosso autoconhecimento, nossa autoinvestigação. Sim, é isso mesmo. A gente não é educado para prestar atenção nas nossas sensações. A gente não é educado para prestar atenção, para considerar as nossas sensações, né? Muitas vezes e a gente é educado até para esconder as nossas sombras, para mostrar só aquilo que é super legal, que é super bom. E a gente esconde da gente mesmo. Claro que a gente precisa, às vezes, mostrar só o que é bom. A gente precisa dessas máscaras, né? Quando a gente fala de máscara, a gente pode até falar aqui depois, mas a gente às vezes precisa disso. Mas a gente esconder da gente a nossa sombra faz com que a gente não olhe para ela e não tenha como agir com ela. O que a gente precisa fazer é harmonizar a nossa luz com a nossa sombra. Porque se a gente acende a nossa luz, vai ter sombra. E aí eu sempre digo que nesses caminhos terapêuticos, de desenvolvimento, de mentoria, a gente vai acender a nossa luz e vai manter a nossa chama acesa. E aí a gente vai ver a nossa sombra, mas a gente pega, dá a mão para ela e vai junto com ela. Porque a gente não pode esconder essa sombra, a gente precisa se harmonizar com ela. E dependendo do nosso movimento, ela vai ficar mais forte ou vai ficar harmonizada com a nossa imagem. E ok, a gente vai aprendendo assim com ela. Biratã, nosso autoconhecimento é uma situação intimista e comportamental. Nossas descobertas normalmente são para buscar nossa própria melhoria. Então, é isso que eu acabei de dizer. Se a gente passa por uma experiência e depois olha para aquilo e fala, puxa, eu aprendi. Então, essa experiência, que lá atrás foi dolorida, sofrida, eu olho para ela positiva, porque ela me ajudou a me construir, a me olhar, a ver o que eu precisava reparar em mim. E aí a gente se responsabiliza pelo nosso próprio desenvolvimento. Porque a gente pode a vida inteira olhar para essa experiência e falar porque fulano me fez isso, porque ciclano me fez aquilo. E aí a gente não se conhece, a gente nega esse nosso conhecimento e nosso aprendizado. Sim, é uma escolha, né, Fer? A gente está sempre diante de escolhas. Então, assim, tem uma coisa que você lembrou e que tá pulando aqui na minha cabeça, eu preciso voltar um pouquinho, porque lá na inteligência corporal, a gente trouxe essa ideia, né, de que o corpo, a dor e tudo aquilo que a gente significa alguma coisa é uma construção social. Então, quando você fala disso, das situações que a gente vive, são situações que nos trazem sentimentos difíceis, sentimentos mais difíceis de lidar, porque a gente sabe que um sentimento, por exemplo, uma frustração é mais difícil de lidar do que uma alegria, uma contemplação. A gente movimenta em nós coisas diferentes. Mas a partir disso, que aprendizado que eu tenho a partir dessa frustração? E aí é isso que eu acho que é interessante a gente poder pensar e conhecer em nós e não trazer como, nossa, que horrível que eu vivi isso. E aí eu quero pedir licença, né? Eu queria contar algumas coisas, porque eu acho que é fundamental quando a gente fala que a gente também vai vivendo essa experiência de transformação. E domingo eu escutei uma pessoa falando, né? Tudo aquilo, todos os maiores palestrantes do mundo, eles viveram na pele, depois eles partilham com as pessoas o que eles viveram na pele para poder contribuir com a vida das pessoas. Mas todos eles já viveram algum momento difícil lá atrás, né? E aí eu lembro muito da minha história. Eu, jovem, com 20 e poucos anos, eu não sabia lidar com frustrações. E aí tive relacionamentos. E quando eu falo de relacionamento, eu não falo só de relacionamentos amorosos, mas eu falo de relacionamentos, às vezes, de pai com filho, de mãe e filho, de irmãos. São relacionamentos que nos desafiam muito nesse momento onde a gente não está preparado para se investigar, a gente não aprendeu.
Então, por isso, assim, eu, da minha parte, tenho tentado fazer a educação dos meus filhos, por mais complexo que seja isso, tentado fazer a educação dos meus filhos para não acontecer esse gap de, assim, acontecer uma grande frustração. E no amor é a primeira grande frustração da nossa vida, né? Quando a gente ama e não é correspondido, ou quando a gente ama e se envolve numa relação abusiva. A gente não tem noção do nosso limite, o que a gente pode permitir, o que a gente não pode permitir que façam com a gente. E com isso, a gente vai sofrendo muito. E eu me lembro de uma situação que eu vivi há muitos anos atrás, 2 anos depois do fim de um relacionamento, eu tive um nódulo no fígado. E esse nódulo no fígado, na época, ele tinha lá algumas razões hormonais para ele ter acontecido. Mas hoje que eu estudo, que eu investigo, que eu estou interessado em saber, hoje eu sei que o fígado está relacionado à raiva. E sabendo disso, eu falo, gente, era uma raiva mal resolvida. Não extravasei, não soube como lidar com aquela raiva. Assim, eu já tive outro momento na minha vida, de uma situação no ambiente de trabalho, onde eu fui fortemente humilhada. Logo depois, eu tive um câncer de tireoide. Foi assim, coisa de meses depois mesmo, né? Coisa de uns 9 meses depois. Hoje, eu sei, estudando, que a tireoide está relacionada à humilhação, à comunicação, coisas que eu queria ter falado e não falei. E aí hoje eu falo, gente, né? Eu queria saber disso. Foi uma coisa interessante eu ter vivido isso. Por quê? Porque hoje eu estou interessada nessa transformação e quero olhar para essas situações da minha vida para não deixar que o meu corpo adoeça pelos sentimentos que eu não estou sabendo lidar. Então, acho que esse é um ponto, assim, que eu acho que é muito importante contar para as pessoas de onde está a importância da gente se autoconhecer. Porque a gente vai encontrar um caminho para a cura. E um caminho para a cura que não seja cirúrgico. Que não precisa chegar lá, porque, assim, tem também alguns olhares, tem a medicina germânica que eu tenho acompanhado muito, a osteopatia, que o Marquinho, meu marido, tem cursado e eu tenho acompanhado de muito perto, que vão olhar para aquilo que está acontecendo no corpo, como é o processo de cura, como o processo, a doença como sendo a cura de uma coisa que aconteceu lá atrás. E isso ajuda também bastante a olhar para isso. Mas acho que essa investigação vai permitindo que a gente esteja atento para a gente não adoecer. É como essa atenção, né, desse ato investigativo da gente é uma prevenção. É uma prevenção para a gente não precisar chegar nesse alerta que às vezes é trágico, né? Sim. Nesse alerta, porque para mim também, para mim a doença ela vem como alerta para mostrar alguma coisa que a gente não está vendo, que a gente não está percebendo. E aí ela vem de uma forma trágica, é uma comunicação violenta do corpo. É uma necessidade não expressa do corpo. Exatamente. Que foi se acumulando e explodiu em doença, em dor, em alguma coisa. E o que você me trouxe, Ju, me faz lembrar que eu também tive uma situação assim. Eu tive um problema no joelho, num momento da minha vida que eu estava inflexível para uma situação também de relacionamento, que eu não estava enxergando. E eu fiquei sem andar durante 15 dias. Eu fiquei sem andar. E aí eu fui no ortopedista, ele disse que não sabia se eu ia voltar a andar, que ia ficar 6 meses sem andar, tirou uma radiografia e falou que eu estava torta. E eu saí de lá, tragicamente, chorando. Falei, eu não vou poder dançar, eu não vou poder atuar, eu não vou... Ele falou, não sei.
E eu falei, e aí eu acreditei naquilo, e aí eu não conseguia andar, eu realmente não conseguia andar. Eu cheguei no fisioterapeuta na cadeira de roda. E o fisioterapeuta falou assim, Fernanda, o que é isso? Levanta daí. Aí ele já sabia, já tinha conversado com ele o que eu tinha, né? E ele falou, que é isso? Levanta daí. Eu falei, não consigo. Aí ele falou, tá bom. Me colocou na maca, começou a trabalhar comigo, a fazer o quente, o frio lá no joelho. E, e até que ele falou assim, Fernanda, você não tem lesão nenhuma no joelho. Se você tivesse, você não ia conseguir fazer isso aqui. Então calma, que a gente precisa esticar esse joelho para conseguir trabalhar. E aí fez riu, eu estava tensa, ele me relaxou, e aí a gente começou a trabalhar, ele falou assim, levanta-te e anda. Eu falei, que eu posso andar? E aí, a partir daí, eu comecei a pensar, em que eu tô acreditando? Porque o outro médico lá falou que eu não ia andar mais. Aí esse aqui falou, levanta e anda. Eu falei, eu vou escolher em que eu vou acreditar. Que sentido que eu vou dar para as coisas. Para mim, aí ficou muito claro que o sentido estava em mim. Ficou muito claro que era eu que dava o sentido. E aí, claro que eu saí andando de lá, feliz da vida, estava andando. Lógico que eu terminei o tratamento de fisioterapia, mas o médico me deu 6 a 8 meses para voltar. Em 2 meses eu já estava dançando. E aí eu percebi com essa situação o que é que eu precisava mudar. Eu não estava me olhando. Eu não estava me olhando. E eu passei a olhar para mim com muita sinceridade, assim, para mudar o que eu precisava mudar. E aí eu considero esse fato um marco para mim de transformação. Foi o que me fez olhar e falar assim, Fernanda, acorda para você. E aí eu acho que o outro, nesse caso, eu também estava numa relação que não era saudável. E nesse caso, o outro, ele não provoca a gente, ele desperta a gente. E aí a gente consegue olhar para o passado e falar assim, que bom que eu tive isso, que bom que essa pessoa apareceu, porque eu digo que as pessoas elas chegam com um espelho emocional pra gente, assim, chega com o espelho emocional. Às vezes a gente quebra o espelho, às vezes a gente vira o espelho que não quer olhar. Mas todas as relações, elas trazem junto, assim, um espelho emocional para você falar assim, olha, se olha. E então, essa situação para mim foi um marco de falar, não, eu preciso me olhar. Eu preciso olhar para as minhas sombras, para essa sombra e, e andar com ela. Porque se a gente não vê essa sombra, se a gente quer esconder, também a nossa luz apaga e a gente não quer olhar, a gente não pode fazer nada com isso, né? A gente perde poder de escolha. Sim. E aí vai ficar sempre no outro. Sempre o outro que me fez. O outro que me fez, o outro que me fez. E aí eu não assumo a responsabilidade e a autonomia da escolha da minha própria vida, né? Porque uma coisa que é importante é a gente ter consciência de que a gente precisa se cuidar. O autocuidado ninguém vai fazer por nós, né? A gente é que vai conhecendo os nossos limites. Alguém tinha falado aqui, Drusila, né? Que tinha falado aqui em cima dos gatilhos, né? Que quando ela estava se referindo às âncoras, ela quis dizer os gatilhos, coisas que a gente Sim. escuta, que a gente vê e tal. É um E aí eu acho que significado, né? os gatilhos são coisas que a gente sabendo que eles existem, sabendo que o que eles fazem conosco, a gente então traz isso para a consciência e a gente vai estar atento. Então, quando eu sei, né, a gente pode dizer assim, isso é um gatilho para mim. Tá. Se eu sei que é um gatilho para mim, o que eu faço com isso? Então, eu vou me conhecendo e me dando a possibilidade de me cuidar, me retirar de uma situação, né? Porque Antonieta colocou aqui, né? Amar a si mesmo para o outro poder te amar. Quando a gente
se cuida, a gente atrai para nós relações mais saudáveis e mais cuidadosas. E a gente conhecer esse limite, acho que muitos de nós, muitas pessoas experimentaram o que é uma relação que descuida. Mas nessas relações que descuidam, muitas vezes nós estamos permitindo que isso aconteça. Tanto que eu muitas vezes me coloquei, nossa, como eu deixei isso acontecer comigo? E aí eu aprendi que eu também preciso me perdoar disso. Naquele momento da minha vida, sim, eu permiti, eu fui corresponsável por aquilo, porque eu não tinha os recursos que eu tenho hoje. E eu me perdoo, eu não perdoo só a pessoa, mas eu me perdoo porque eu quero tocar minha vida, eu quero usar isso como aprendizado, eu quero usar isso como uma parte da apostila que eu estudei de mim mesma para ser quem eu sou hoje. Então, a gente vem falando disso. A primeira live desse ano, a gente nem estava em pandemia, não sei se você se lembra disso, que o tema da nossa live foi o que aprendemos sobre nós nos nossos relacionamentos. E até a gente falou, a gente não vai dar aula, né? Quando a gente estava construindo esse tema, a gente não vai dar aula de como cada um vai se cuidar, porque cada um é que sabe como é que vai se cuidar. A gente vai falar de nós. E, de novo, aqui a gente está nesse lugar, né? De contar das nossas experiências como compartilhamento. Porque eu acho que a gente está aqui no mundo para isso, para compartilhar e para abrir os olhos das pessoas para essas situações, como alguém um dia abriu o nosso também. Mas que eu não sei falar, Fernanda, você precisa tomar cuidado com essa sua relação assim, assim, assado. Porque é você que vai saber isso. É você que vai ter o seu limite, até onde você vai, o que você permite, o que você não permite, o que te agrada. E como é que você vai saber isso? Pelo teu corpo. Teu corpo vai estar te dando sinais disso. Quando você se sente oprimida, como você se sente? Quando você se sente cuidada, como você se sente? Você tem os sinais disso. Ju, você falou uma coisa, eu notei aqui as palavras, depois, juntando um pouco, juntando um pouco com o que a Drusila falou, dos gatilhos e tal, tentar construir aqui uma... Você fala do limite, né? A gente reconhecer o nosso limite. Esse nosso limite, ele é... Aqui, quando eu falei de saúde, falei de equilíbrio dinâmico, né? Então, assim, às vezes o meu limite por exemplo, se a gente falar de gatilho, eu agora não posso ter doce em casa, porque senão eu vou comer. Então, se eu olhar o doce, vai me despertar uma coisa. É um gatilho isso. Aí você vai falar assim, mas nossa, mas por que você tem que ser capaz de olhar para o doce e não comer? E aí eu te digo, hoje eu não sou capaz. E tá tudo bem. Hoje eu preciso não ter o doce. Porque se eu tiver o doce, eu vou comer. Então, isso é um reconhecimento e também acolhimento, sem me chicotear, de que eu conheço, eu sei que hoje, nesse estado, neste momento, eu não vou conseguir ter o doce e não comer. Então, o que eu faço? Eu não tenho doce neste momento. Em outro momento, sim, já fui capaz, muitas vezes, de ter o doce e não comer. Estou dando um exemplo bobo, simples, mas que a gente pode transportar para outras coisas. Então, acolher esse estado momentâneo, porque às vezes a gente fala assim, não é possível que eu não consigo ter um doce e não olhar para ele e não comer. Ok, hoje eu não consigo. Então, para isso, eu conhecendo esse gatilho, eu não vou ter o doce. Simples assim, é acolher esse estado momentâneo, porque ele é dinâmico, esse equilíbrio. E a gente reconhecer esse estado e saber trabalhar com ele. E saber trabalhar com essa sombra que agora tá grande. Tá grande agora, esse negócio de comer, para mim. Então, Exato, para você, né? Então, assim, as coisas que cada um escolhe e a gente aprender
a respeitar esse momento de cada um. Uhum. Porque, e como cada um escolhe, que quer ser, né? Como cada um quer se apresentar no mundo. O que faz sentido para mim, o que faz sentido para você, o que faz sentido para outro. E aí, muitas vezes, a gente cai nesse lugar, e você falou do doce, eu lembrei. Por quê? Porque eu tenho acompanhado muitas coisas também no que diz respeito ao corpo livre, ao movimento, o movimento corpo livre que está aqui na internet, né? E essa coisa, então, que você trouxe, muitas vezes, para uma pessoa, isso é cuidado, para outra pessoa, uma pessoa que come doce, por exemplo, está se descuidando de si. E aí começa um julgamento das escolhas do outro sobre como ele escolheu se cuidar. Então, também não é nesse lugar que a gente quer cair quando a gente fala de autocuidado e de autoconhecimento. Porque cada um, foi muito legal que você trouxe justo esse exemplo, porque, assim, sobre isso, né, do conhecer-se para cuidar-se, tem tantas coisas ainda que reverberam, porque fica um movimento, né, de que quem se cuida é quem olha exclusivamente para o seu corpo. Então, assim, as pessoas... e eu achei muito interessante uma coisa que eu percebi aqui na pandemia, no meu condomínio, que eu sou do conselho e tal. As pessoas que queriam se exercitar, e se exercitar a gente sabe que é algo super saudável, foram as pessoas que mais desafiaram as regras do isolamento social, que era uma providência tomada para a saúde das pessoas, para o cuidado das pessoas. Então, eu fico pensando que muitas vezes a gente corre muito risco nessa sociedade, que quando a gente fala de autocuidado, a gente está falando só desse aspecto corporal e como se o corpo tivesse que ser de um jeito só. E aí, como, né, analista corporal que você é também, eu sei que o corpo, ele é a expressão de uma pessoa. Então, as pessoas não vão se expressar todas do mesmo jeito. Cada uma se expressa do jeito que tem que se expressar no mundo. Por isso que tem pessoas de diversos formatos de corpos. E eu reconhecer isso, eu conhecer esse movimento, né, de quem eu sou, como eu sou, também me ajuda a me expressar de uma determinada forma no corpo. Então, eu acho que assim, isso reverbera em temas que talvez até dê para a gente falar em outras lives, assim, mas que é uma coisa que a gente cai muito facilmente, que é o lugar do julgamento das escolhas de cada um sobre o autocuidado. Quando você citou esse exemplo do condomínio, né? Foi bem legal, porque assim, de onde parte esse se exercitar? De onde está partindo esse desafio de eu ter que sair? Porque o que é mais importante? É eu preservar a minha saúde. Aí, se eu for pensar só em mim, eu vou sair por aí e vou fazer minha ginástica. E aí, aí cabe uma outra live, né, Ju? De onde parte esse não, porque eu preciso me cuidar, porque eu preciso fazer exercício. Eu fiquei 4 meses sem fazer atividade física. Quer dizer, fazendo em casa, daquele jeito que não é a mesma coisa. Não adianta, não é a mesma coisa. E aí, quando... sim, a terapia corporal, toda a abordagem haitiana, fala que a gente tem o corpo, agora a gente está com o corpo que a gente precisa. Então, eu, por um momento da pandemia, claro que não de maneira exagerada, mas eu falei assim, não, eu vou me permitir comer um pouco mais, eu vou me permitir claro, dentro de um limite também, mas eu vou me permitir, porque eu tô fechada em casa. Tô fechada em casa. Por 2 meses eu fiquei sem sair total de casa. Eu tô fechada em casa, tô privada de coisas,
privada como escolha, né? Mas sim privada do movimento. Então eu vou me permitir, eu vou sim, vou comer um doce, comer um pouco mais. Mas a gente tem o corpo que a gente precisa naquele momento. Tanto que tem gente que faz dieta e não emagrece. Ou gente que come, você já viu, Ju? Gente que come e não engorda. Ai, meu Deus! Já. E isso foi uma coisa que conhecer me trouxe uma outra apropriação sobre meu corpo. E nunca ninguém tinha me ensinado isso, eu nunca tinha tido acesso a essa visão, né, neo-haitiana, a partir dessa ideia do corpo. E o quanto isso é fundamental, e eu começo a olhar para as pessoas de um outro jeito. O quanto, e aí a Rô Pellegrino está colocando várias coisas muito legais aqui que ela está escrevendo, assim. Acabei de tô ver. achando Pode legal ler, porque eu Ju. compartilho. Mas ela está falando aqui, né? Ao meu ver, o autocuidado no sentido amplo da palavra. O autocuidado, para mim, é bem abrangente e se inicia de dentro para fora. E aí tem uma outra coisa aqui que ela colocou, jamais é só físico. E se alguém flui dessa forma, está equivocado. O autocuidado é uma trindade, física, mental e espiritual. E é isso mesmo, assim. Essa descoberta de que não é porque, então, eu sou ligada na mente, que eu tenho prazer nas conversas mais profundas, que eu vou me desconectar do meu corpo, da parte espiritual. Acho que essa harmonia que na sua definição que você trouxe da saúde, né? Essa harmonia, ela tá ligada a essa conversa. E aí, se a gente for pensar, a gente fala de conversa interna, a gente também pode pensar na conversa entre essas três coisas. O meu corpo conversando com a minha parte espiritual, né? O meu espírito está conectado a Deus, ao divino, a parte divina que vive em mim, que habita em mim, que vai conversando com o meu corpo, que se manifesta, que conversa com a minha mente. E essa conversa está o tempo todo acontecendo. E ela pode, como você bem disse, Fer, acontecer uma comunicação violenta, eles se chocando, não estão se entendendo, como eles podem conversar harmoniosamente. Então, uma coisa conectada à outra, fluindo essa energia em nós. E é isso que vai trazer a nossa saúde. Isso é o bem-estar. Esse é o nosso bem-estar, né? Então, aí eu acho que ficou muito claro para mim, assim, nas conversas, essa trajetória do o quanto esse de dentro para fora significa que eu vou harmonizando todas essas conversas que estão dentro de mim. Quando a gente fala de separar mente, corpo, sentimento, né? A gente cresceu fazendo isso. Então, chega um momento que a gente vai. E cada um tem seu momento, gente, não é tarde, não. Às vezes a gente fala assim, ai, nossa, é tarde. Eu mesma já falei, nossa, teve um momento da minha vida que esse fato do joelho, para mim, foi o grande despertar, por isso eu sou super. Ai, Laura Barbosa, tia Laura Aracaju, beijo, tia Laura, que linda, que saudade. Fui para Aracaju, fiquei na casa dela. Linda, pessoa, família incrível, maravilhosa. A gente separa mente, corpo e sentimentos. Chegou no momento que eu falei assim, nossa, eu me sentia tão. Eu achava que eu era o último. E aí, quando a gente fala que a gente precisa se olhar, porque teve um momento da vida que eu era só atriz, que eu só fazia teatro. E aí as pessoas me apontavam outras habilidades, outras potências. E eu rejeitava, eu falava, não, imagina, eu sou atriz. E eu não olhava para essas potências, para essas outras habilidades. E aí eu só fui conseguir agir com isso quando eu olhei para essas habilidades, quando eu assumi isso. Mas eu precisei me olhar, porque um monte de gente falava, mas não adianta o outro falar. Fernanda, isso, Fernanda, aquilo, não sou eu que tenho que me apropriar
apropriar Exato. da minha luz e da minha sombra para andar junto. Para ter essa harmonia, para harmonizar mente, corpo e sentimento. E essas aptidões, habilidades, elas não vêm dos conselhos. Elas vêm Não. dessa mistura biológica, social, psicológica e existencial. Que acontecem e que são percebidas no nosso corpo. Sim. A gente E precisa é tão legal. estar... Fer, eu vou te avisar que a gente combinou que eu ia te avisar com 10 minutos. Eu esqueci. Faltam 5. 5, né? Faltam 5. 5. Agora tá faltando 5. A gente tinha combinado que com 10 eu ia avisar. Desculpa, eu esqueci. Olha, É Ju, porque sabe que a ainda gente vai ficou um então, monte de coisa por falar, né? Então, ficou um monte de coisa por falar. Eu queria muito agradecer, né, aqui as pessoas pela apreciação, né, que estão oferecendo, a Cássia, a todo mundo que esteve aqui presente na live. E eu queria dizer, assim, pra gente, eu acho que essa live continua. Eu acho que a gente faltou falar várias coisas que achado que caberiam, que eram importantes. E até esse movimento, e aí já fica, né, uma pitada do que a gente está preparando, que é o como a gente pode se olhar apoiado por alguém, né? E a partir disso, expressar a expressão daquilo que a gente está sentindo pode curar o nosso corpo. E tem várias formas de expressar. Uma delas, a que a gente mais conhece, é falar. Mas tem muitas outras que a gente pretende trabalhar, então que a gente está construindo um negócio sólido aí para a gente se conhecer cada vez mais. E eu tô com vontade de contar um monte de coisa, mas eu não vou contar não. Eu vou esperar então para na próxima live a gente conta mais consolidado isso, né, que a gente está finalizando. E mais uma vez quero agradecer. E acho que esse papo assim eu acho que a gente vem aí com a próxima Conhecer-se para Curar-se 2, porque a 2. gente tem realmente várias coisas aí que ficaram para a gente continuar essa conversa. Muito obrigada para todo mundo que estava aqui assistindo. E assim, eu tive vários insights, várias coisas que a gente conversou aqui que eu nem imaginava que a gente fosse tocar. Pois E é, foram eu também. vários A gente insights tem um também. ponto de partida, mas a gente não sabe onde a gente Nunca. vai chegar, né, Ju? Eu Isso é quero diálogo, e agradecer. eu agradeço. Eu queria. O Hashimoto, vocês duas são muito especiais, transbordam conhecimento. Viva o poder do É a autoconhecimento. Cássia. É quem? A Cássia? É a Cássia Hashimoto. Ah, é que aqui pra mim. Cássia, obrigada pelo carinho, obrigada mesmo. A É, Silvia Camila. O o Biratã Biratã. também, O parabéns às duas. Pelegrino. Gente, um monte de gente muito amada que tá por aqui. Eu O tô Biratã amando. falou: essa Eu live pode ficaria chamar aqui. despertar-se. Boa. É isso. Bom, Ju, eu queria falar, a gente tem 2 minutos. Queria falar do seu canal Meta Conversas, do seu canal do YouTube. Essas lives todas que a gente faz vai para o YouTube do Meta Conversas da Ju, vai para o meu também, Fernanda Padilha. O meu está separado por playlists lá, as lives e as outras coisas, os trabalhos artísticos, o de provocações poéticas, que eu também tenho um outro perfil no Instagram que chama Provocacões Poéticas, que é a expressão pela arte, a minha arte de interpretar poemas. Então tá lá, Provocacões Poéticas, tudo junto. É esse canal que eu pego poemas que me tocam e interpreto. E o YouTube meu, Fernanda Padilha. YouTube da Ju, Meta Conversas. Também o outro perfil da Ju, Meta Conversas, né, Ju? Uhum. Meta Conversas e vai tudo para lá depois. Essas lives estão lá no YouTube meu e da Ju. Então, fiquem à vontade. Silvia, na vida temos ponto de origem, a chegada depende da caminhada. Isso mesmo. Isso é puro improviso. Falta 27 segundos e a gente precisa encerrar, Ju. Um beijo. Um beijo, gente. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Até a próxima.